Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu tô sumida aqui no YouTube, gente, do Insta também, do TikTok, de todo canto. Já fazem anos que eu não apareço nessas plataformas, mas é porque muita coisa aconteceu nesse meio tempo e eu já vou mostrar uma delas pra vocês. Exatamente, eu me tornei mãe, gente. Eu sou mamãe de um menininho de 7 meses, o Matheus. Eu descobri a gravidez em dezembro de 2023 e ele nasceu em agosto de 2024. Agora ele tem 7, quase 8 meses de idade. E nesse tempo que eu tenho vivido a maternidade, eu me apaixonei por esse universo. Todo assunto de maternidade eu amo, gosto de estudar, gosto de aprender e gosto de ensinar também. Tem muita coisa que a gente aprende na maternidade, na marra, que a gente não encontra na internet. Então eu venho aqui trazer para vocês algumas informações preciosas da vida prática na maternidade. Então, se você estava me acompanhando porque você queria ver o Arrume-se Comigo para ir para a igreja, um dia comigo na faculdade, esse conteúdo ele vai mudar um pouquinho. Ainda vai mostrar minha vida, só que agora como mãe. E agora eu vou me apresentar de novo para vocês conhecerem um pouco melhor essa versão nova. Para quem não me conhece, meu nome é Isabela Bueno, eu tenho 22 anos de idade, sou casada, sou cristã e também sou mãe do Matheus, de 7 meses de vida. Eu te convido a passar no meu Instagram e no meu TikTok, que é o mesmo arroba, eu vou deixar aqui na tela para vocês. Principalmente no Instagram eu mostro meu dia a dia, a minha vida, contando e mostrando para vocês na prática tudo aquilo que eu vou vir aqui falar. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like, comentar aqui pra gente conversar um pouquinho. Tô muito feliz de ter voltado. Ai, é um amor conversar com a câmera, na verdade, com vocês, né? Então vamos parar de enrolação e vamos logo pro assunto do vídeo. Saltos de desenvolvimento, gente. Que lenda urbana é essa? Será que eles realmente existem? Uma informação que talvez você não saiba é que eles não possuem nenhuma comprovação científica. Ou seja, a gente não tem nenhum estudo que traga comprovando a existência do salto de desenvolvimento. Isso pode frustrar algumas famílias, mas apesar da gente não ter nenhuma comprovação científica, nós vemos muito no dia a dia, na prática das famílias, o salto de desenvolvimento. Os saltos, eles são mudanças comportamentais e de sono que acontecem a cada ganho, principalmente motor do bebê. Então, dizem que eles acontecem a cada mês, então a cada mês ocorrem, novas habilidades, os bebês adquirem novas habilidades e com essas habilidades vem ali uma sensibilidade de emoções e mudanças de sono decorrentes desse ganho motor. Agora pensa comigo, se o salto de desenvolvimento acontece a cada ganho de habilidade do bebê, então ele teria um salto de desenvolvimento todos os dias, porque todos os dias eles ganham novas habilidades que a gente vê e que a gente não vê. Então esses saltos, quando eles realmente acontecem, tendem a acontecer nos 4 principais ganhos de habilidades mais importantes da vida de um bebê, que é quando o bebê aprende a rolar, sentar, engatinhar e andar. Se a gente parar para pensar, realmente faz um pouco de sentido, porque tudo que a gente aprende, que é uma grande novidade, a gente quer ficar fazendo toda hora, a gente fica animado para fazer, e isso tende a nos frustrar com mais facilidade. O desenvolvimento do bebê, ele é flutuante. Tudo que acompanha o desenvolvimento dele é flutuante. Então, um bebê de 15 dias de vida não é o mesmo bebê de 3 meses de vida. São bebês completamente diferentes, porque o seu desenvolvimento ele vai flutuando. E uma coisa muito importante que a gente acaba esquecendo de tudo isso é que o sono vai seguindo essa régua também. Ai, mas o que o sono tem a ver com salto de desenvolvimento, gente? Tem tudo a ver. Muitas vezes as famílias confundem as mudanças no padrão de sono com o salto de desenvolvimento. Afinal, a gente sempre busca uma justificativa, a gente quer saber o porquê das coisas para tratar e também para a gente evitar que aconteça de novo. Então, para uma família é mais fácil, às vezes até para o profissional que está cuidando dessa família, é mais fácil ver uma situação de choro e desconforto do bebê, dizer que é um salto de desenvolvimento, afinal ali já está resolvido, é um salto de desenvolvimento, não tem o que fazer, só sentar e esperar, do que aconselhá-los e ensiná-los sobre o sono infantil. O sono do bebê, ele tem um padrão que vai mudando ao decorrer da vida dele até chegar num padrão de sono
de adulto, que somos nós, né? Nós já fomos o bebê um dia. Então, o sono de um recém-nascido, ele começa sendo de 18 horas por dia. Exatamente, mais da metade do dia do recém-nascido é feito de sono, eles dormem. E eles não têm a visão ainda tão clara, então eles conseguem dormir em qualquer ambiente, com qualquer som. Às vezes a gente tá com um recém-nascido em casa, ele dorme no claro, ele dorme com barulho, e a gente acha que tirou a sorte grande, que o bebê é maravilhoso porque ele dorme em qualquer circunstância. Ali com um mês de vida as coisas já começam a mudar. O bebê, ele não dorme mais em qualquer lugar, agora ele quer um ambiente mais aconchegante, ele já quer mais o colo, ou ele quer silêncio. E quando a gente não consegue atender, né, na verdade ver essa necessidade do bebê e insiste em manter o padrão antigo dele, que, sei lá, era de uma semana atrás, a gente começa a colocar o bebê em privação de sono, porque ele não consegue dormir. Quais são os resultados de uma privação de sono para você que é mãe? Muito estresse, né? O nosso córtex pré-frontal, ele fica ali todo, desregulado. Pro bebê é a mesma coisa, ele chora muito, ele fica muito irritado, fica muito difícil. E a gente acaba achando que é o quê? Um salto de desenvolvimento, quando na verdade o padrão de sono desse bebê mudou. A janela de sono, ela deu uma encurtada e você não percebeu, você não tá colocando o bebê para dormir na hora que ele tem que dormir. Com isso, ele não consegue dormir bem. Aí, ele acorda mal-humorado e ele passa o resto do dia mal-humorado. Aí, ele acorda durante a noite, porque ele não descansou o que ele precisava durante o dia. Ele foi dormir muito cansado. E aí, você tem que acordar para cuidar dele e passar mais uma noite exaustiva. Buscando respostas, você vai colocar a culpa no salto de desenvolvimento. Então, sempre antes de você diagnosticar o seu bebê como se ele estivesse passando por um salto, você precisa verificar primeiro 2 pilares básicos, genéricos, do sono do seu bebê. Primeiro, se a janela de sono dele está sendo atendida. Janela de sono é aquele tempo que ele consegue ficar acordado. Conforme ele vai crescendo, essa janela ela vai aumentando. Como eu falei, um bebê recém-nascido dorme 18 horas por dia. Já nós adultos, a gente dormindo 8 horas por dia e numa noite maravilhosa, né, que é difícil a gente conseguir dormir tudo isso, já é o suficiente. Então vê a diferença, 10 horas a menos. Das 18 às 8 horas em que dormimos hoje, tivemos ali uma grande mudança, né, um grande espaço de tempo. Essa é a nossa janela de sono, ela vai aumentando. E quando você não reconhece qual é a janela de sono do seu bebê, ele acaba indo dormir sem sono ou com muito sono. As duas coisas são ruins para o sono dele, de qualquer forma, ele vai dormir mal. Mas desenhando para você que ainda não conhece muito de sono infantil, a janela de sono ela começa quando o bebê acorda. Acordou de manhã, é o tempo em que você vai dar uma mamar para ele, trocar a fralda, dar um banho, brincar um pouco, até o tempo que ele começa a ter sono de novo para a primeira soneca. Assim que ele dorme na primeira soneca, a gente para de contar essa janela de sono, porque ele tá dormindo, e assim que ele acorda da primeira soneca até a outra soneca, é a janela de sono dele de novo. Cada idade tem uma média. O Mateus tá com 7 meses, é cerca de 2 horas a 3 horas em que ele fica acordado. Ele é um pouco diferente da média, o que pode acontecer, e ele dorme com um pouco menos de tempo, cerca de 2 horas, 1h30. Então, sempre observe se o seu bebê está tendo a janela de sono dele atendida. E a gente consegue ver isso quando ele começa a demonstrar os sinais de sono, que são bocejar, coçar os olhinhos, puxar o cabelo. Quando a gente tá com sono, o que a gente faz? A gente começa a coçar o olho, o rosto, e aí o bebê é a mesma coisa. Então, observa esses sinaizinhos. Viu que ele começou a apresentar? Já começa a diminuir os estímulos ali, coloca ele para dormir, que essa janela de sono vai começar a ser atendida. Lembrando que ela vai mudando muito, tá? Isso decorre de dente nascendo, resfriado, tem dias que ele vai querer dormir mais, tem dia que vai querer dormir menos, e você tem que estar atento a tudo isso, gente. Ser mãe é isso, na verdade. Cuidar de um bebê é isso, né? Não é só ser mãe. Qualquer cuidador tem que ter esse olho atento ao bebê. E a segunda coisa é o ambiente que você tá colocando esse bebê para dormir. Não cai naquele conto da vovó de que o bebê tem que dormir no claro e no barulho para acostumar. Ninguém gosta de dormir no claro e no barulho. Você não é acostumado a dormir assim, porque que o
bebê tem que ser. Para a qualidade de sono do bebê ser melhor, você precisa deixar esse ambiente aconchegante, esse ambiente escurinho. Se você mora em um bairro barulhento como eu, tem um ruído branco, coloque ele no celular, na Alexa, na TV, mantenha esse quarto mais escuro possível, com luzes fora do campo de visão do bebê, então aquela luzinha do ar-condicionado, da TV, tenta manter fora da visão dele. E também fique atento aos estímulos que você está dando para esse bebê no ambiente. Então, tá chegando perto das 5 horas da tarde, você tá com um bolo fofo ligado no TV? Pelo amor de Deus, desliga isso, porque já tá na hora desse bebê perceber que o dia tá acabando e seguir esse ritmo para ele conseguir adormecer bem à noite. Ou então você percebeu que a janela de sono do bebê tá acabando e você tá tocando lá uma música super animada. Aí você vai trocar, vai colocar o Mundo Bita para dormir, pro bebê já ir acalmando para conseguir tirar a soneca de boa, senão ele vai muito estimulado pro berço. Você olhou esses 2 pilares que eu acabei de falar para vocês, já tá tudo certo, olha. Janela de sono tá sendo seguida à risca. Esse bebê tá num ambiente maravilhoso, tá conseguindo dormir ali, ok, só que ele ainda continua choroso e sensível. Pode ser um salto? Pode ser um salto. O salto, ele pode fazer com que o bebê ele não consiga ser acalmado como de costume. Então, se você consegue acalmar ele no seu colo, dando batidinha no bumbum, de repente isso já não é mais o suficiente. Tudo é mais intenso. Se você coloca ele no berço, ele abre o berreiro, pode ter mudanças na alimentação, mudanças no sono, de repente ele dorme demais, o que é difícil acontecer, mas o mais comum é que ele acorde muito mais do que ele acordava antes. E ele é decorrente de um ganho motor, geralmente um ganho motor, né? Uma nova habilidade, que ela pode ser vista pela gente ou não. Ela pode ser engatinhar, que é muito bem vista, né? A gente consegue ver ali a olho nu, ou um ganho motor um pouco mais sutil, como o bebê ele não tem ali uma boa habilidade em pegar o brinquedo com as 2 mãos, ele pega melhor com a direita. Aí ele começa a pegar com muita facilidade com a esquerda também. É um ganho motor que a gente não percebe, entende? É esperado que o salto de desenvolvimento dure por volta de 2 semanas. Mas é importante a gente relembrar que nem tudo é salto, tá? Não é normal a gente diagnosticar tudo como salto. Faça primeiro uma exclusão de janela de sono e de ambiente. Passado isso, se esse bebê não melhora mesmo, é preciso até consultar um pediatra para verificar se não tem ali nenhuma PLV, refluxo oculto, alguma coisa que esteja realmente atrapalhando o sono do bebê, que seja patológico, tá? A gente precisa ver isso, é muito sério. Mas caso você já tenha feito esse diagnóstico de exclusão e esteja certa de que seu bebê está passando por um salto, como que a gente pode tratar esse salto? Nós temos 2 caminhos. O primeiro caminho é você fingir que nada está acontecendo e esperar o padrão anterior voltar, o que provavelmente não vai acontecer, né? Vai ser mais cansativo. Você vai fingir que nada está acontecendo, né? O seu bebê ele vai chorar, você vai tratar ele como se ele não estivesse passando ali por um momento mais sensível, talvez ele desperte mais à noite. E você vai continuar deixando ele dormindo onde ele está, levantando para atendê-lo sempre que ele precisar, para ele acostumar de novo a ficar como ele ficava antes. Algumas famílias optam por isso, tudo certo, se para você faz sentido passar dessa forma, é assim que você tem que fazer. Agora, se você preferir, você pode ter o segundo caminho, que é mudar tudo para se adaptar a essa fase do bebê. Você vai fazer uma logística melhor para passar por tudo isso e aí quando começar a melhorar, você vai readaptar o bebê da forma que você achar melhor. Então, se você tem que despertar mais à noite, o bebê dorme no quarto dele, tá sendo muito cansativo para você ir do seu quarto até o quarto dele para atendê-lo, agora você vai trazer ele para dormir no mesmo ambiente que você, talvez num berço portátil ou até em cama compartilhada, de forma segura, pelo amor de Deus, para conseguir atendê-lo de uma forma mais fácil, tá? Para ser menos cansativo para vocês. Se esse bebê agora ele tá demandando muito colo, ele quer ficar no colo o tempo inteiro, aí você vai colocar ele num canguru, ao invés de colocar ele no tapetinho como você sempre põe, só que agora ele não fica mais. Então coloca ele no canguru ou no sling para ficar pertinho de você no seu colo. Ai, mas o bebê ele vai acostumar a dormir comigo, ele vai acostumar a ficar no meu colo o tempo inteiro. Tudo, gente, é uma adaptação. Se você fizer essas mudanças, saiba que pode sim acontecer do bebê querer ficar
mais perto de você, querer manter ali o cantinho dele junto com vocês. Mas se não fizer sentido para a família continuar dessa forma, assim que esse salto passar, é importante você ter ciência de que esse bebê ele vai precisar ser readaptado no berço, readaptado a ficar mais sozinho e tá tudo certo. É muito importante a gente lembrar que não existe receita de bolo para bebê. Então, se o bebê tá demandando isso, eu não vou aqui te trazer uma fórmula mágica que vai acabar com essa necessidade. E uma estratégia muito boa é você conseguir gastar a energia do bebê durante o dia, durante as janelas de sono, principalmente com a habilidade que ele tá ganhando, caso ela seja visível. Então, se esse bebê ele começou a engatinhar, gente, trabalhe o engatinhar do bebê durante o dia, no tapetinho, ali na casa, lá fora de casa. Trabalhe esse engatinhar para quando ele dormir, caso ele acorde, né, durante a madrugada, ele não tenha o interesse, né, de caramba, aconteceu uma baita novidade que eu sei engatinhar e queira ficar engatinhando para despertar ainda mais. Então, trabalhe essa habilidade nova durante o dia enquanto ele estiver acordado. Se eu já passei por um salto de desenvolvimento, gente, eu não sei. Eu acho que não, porque quando eu achei, não era um salto, era na verdade uma mudança de padrão de rotina que eu tava perdendo a janela de sono do meu bebê. Inclusive, eu contei esse relato pessoal lá no meu TikTok e vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês entenderem na prática aquilo que eu tô falando aqui para vocês. Viu como esse assunto não era tão simples quanto você imaginava? Não diagnostique tudo como salto de desenvolvimento pelo bem da sua família, pelo bem do seu bebê. E para você conseguir resolver esse problema, você precisa tentar excluir algumas coisas antes de já jogar como salto de desenvolvimento. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de informação que eu gostaria muito de ter sabido antes mesmo de ganhar o Mateu para já estar preparada. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.